Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da primeira semana do mês de junho de 2019. Agora no Top 5 do Portal Me. A quinta notícia mais acessada desta semana. Apreensão histórica de 1 tonelada de drogas em Shizuoka. Foi a maior apreensão de estimulantes em um único local, conforme informou a polícia. O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou a apreensão de 1 tonelada de estimulantes em um barco suspeito, na costa da península de Izu, província de Shizuoka. Segundo a polícia, foi a maior apreensão já feita na história do Japão. Essa quantidade surpreendente de drogas é avaliada em 60 bilhões de ienes. Foram presas 7 pessoas, a maioria delas de nacionalidade chinesa. A investigação está em andamento, como um caso de contrabando em grande escala, por organização criminosa do exterior e grupo da máfia japonesa. Esse barco foi descoberto no dia 3 deste mês, e dentro dele havia estimulante separado em pacotes, de 2 a 3 quilos. Há suspeita de que essa organização de narcotraficantes tenha trazido as drogas de Hong Kong, pois o preço final no Japão é maior. Segundo informações do governo, a maior quantidade de drogas apreendida anteriormente havia sido feita em 2016 dentro de um iate, ancorado no porto de Naha, na província de Okinawa, com 600 quilos. Veja agora qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Cartão de residente Onzairyu Card, como renovar? O cartão de residente tem prazo de vencimento, e é preciso ficar atento a isso. Convém renová-lo antes dessa data. Um dos documentos de identificação dos estrangeiros residentes no Japão é o Zairyu Card, que foi implementado em 2012, substituindo o Gaikoku Jintoroko. Esse cartão de residente deve ser atualizado na prefeitura ou subprefeitura, no caso de troca de endereço, no prazo de até 14 dias depois da mudança. Esse período é válido para a troca de nome também. No rodapé do cartão, há informações sobre a data de emissão e o prazo de validade, escrito em japonês e inglês. Validade para o residente permanente, menor de 16 anos, expira-se ao completarem 16 anos. Já residente permanente maior de 16 anos, o prazo de validade é de 7 anos. Nessa renovação não incide custo, é gratuita. Em casos excepcionais, de viagem a trabalho no exterior, ou para estudos fora do país, a renovação poderá ou não ser concedida antes desse prazo. Para mais informações, acesse o link abaixo. E esta foi a terceira notícia da semana. Brasileiro foi buscar a carteira perdida e é preso. Um brasileiro de Shizuoka foi até a polícia de Mie para saber se sua carteira foi encontrada. No entanto, ele foi preso. No Japão, o índice de recuperar a carteira ou dinheiro perdido é de 73%. Uma funcionária de um shopping center de Kuwana, na província de Mie, encontrou uma carteira sobre uma mesa e a entregou para a polícia. No dia 3, Leonardo Matsu Yorikawa, de 20 anos de idade, foi até a delegacia procurando por ela, mas acabou sendo preso em flagrante. Dentro de sua carteira perdida, havia um pacotinho de plástico, contendo 0,116 gramas de maconha. Durante o interrogatório, ele admitiu que a maconha era para consumo próprio. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Polícia de Shizuoka prende quadrilha de brasileiros com atuação em 8 províncias. Dos 214 crimes desvendados pela polícia, a grande maioria foram furtos do interior de veículos. Os 3 suspeitos atuavam em 8 províncias, de Kanagawa a Nara. A delegacia de Fukuroi, em Shizuoka, encerrou as investigações sobre a atuação de uma quadrilha, que atuava em uma ampla área pelo Japão. Entre os 3 presos, um deles é réu em processo por furto, Marcelo Akira Ueta, de 27 anos. Segundo o boletim, de dezembro do ano passado a fevereiro deste ano, os 3 são suspeitos de cometer 214 crimes, sendo que 210 foram de furtos em veículos. Houveram ainda furto de joias e acessórios de casas invadidas. Eles usavam uma chave de fenda para quebrar o vidro dos carros parados nos estacionamentos dos prédios.
Os prejuízos causados por essa quadrilha somam mais de 7,3 milhões de ienes. Os suspeitos atuavam em até 8 províncias: Shizuoka, Aichi, Mie, Nara, Kanagawa e Yamanashi, entre outras. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. Estudo: um tsunami negro no terremoto de Nankai poderia exceder a previsão do governo. Um tsunami negro é aquele que contém sedimentos do leito marinho e pode ocorrer em locais como portos e fozes de rios. O estudo foi realizado por um grupo de pesquisadores das universidades de Tohoku de Kansai, dentre outras instituições. No grande terremoto do leste do Japão em 2011, afirma-se que um tsunami negro invadiu baías e fozes, nas províncias de Miyagi e Iwate, e resultou em um dano ainda maior que um tsunami comum. Após simular como os sedimentos se moveriam da baía de Tosa, no terremoto da falha de Nankai, os pesquisadores descobriram que os sedimentos, com até 10 metros de profundidade, seriam arrastados para perto da foz do rio, e atingiriam a costa juntamente com o tsunami. A remoção repentina dos sedimentos do leito oceânico tornaria essas áreas mais profundas, permitindo que mais água do mar fluísse para dentro, inchando o tsunami, composto de água e sedimentos, deixando o desastre ainda maior. De acordo com as simulações dos pesquisadores, o tsunami está estimado entre 12 e 13 metros de altura, para a província de Kochi, cerca de 1 metro a mais que a projeção anterior do governo. As descobertas citadas no estudo podem aumentar os apelos para intensificação de medidas contra desastres. Um tsunami negro é aquele que contém sedimentos do leito marinho, dentre outras coisas, e tem a probabilidade de ocorrer em locais como portos e fozes de rios, onde se acumulam esses sedimentos. Tal tsunami é conhecido por ser mais pesado e destrutivo do que aquele que contém principalmente água do mar. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.